Hi guys, what's up? Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui mais uma vez, com uma aula de inglês remota e essa semana eu e o professor Jorge preparamos para vocês uma revisão do Simple Present. Simple Present Review, ok? Para conjugar qualquer verbo em inglês, eu vou precisar conhecer bem ou ter domínio dos pronomes, dos personal pronouns, ok? Qualquer verbo que eu vá conjugar, eu vou precisar ter um certo domínio desses pronomes. Então, vamos aprender a pronunciar direitinho os pronomes? Eu, em inglês, eu vou falar I. I. Você, em inglês, you. You. Ele, he. He. Assim como em He-Man. Ela, em inglês, she. She. Como em She-Ra. E aí eu cheguei ao it. It. It é ele ou ela quando eu não me referir a ser humano. Então, eu tô falando da minha caneta, eu quero falar que a minha caneta, eu tenho uma caneta e ela é azul. Eu não posso chamar minha caneta de she. Se eu usar a frase she is blue, eu estou cometendo um erro. Então, para falar que ela é azul, referindo-me à minha caneta, eu vou usar a seguinte frase. It is blue. It is blue, ok? Então, it é ele ou ela para objetos, animais ou lugares, ok? Para falar nós em inglês, we. We. Para falar vocês, you. You. E para falar eles ou elas, referindo-se a pessoas, animais ou lugares, eu vou usar sempre they. They. E para começar a relembrar um pouquinho do Simple Present, a gente vai conjugar o verbo comprar, que é o verbo to buy. To buy. Teacher, então se eu quiser falar eu compro, eu vou falar I to buy? De jeito nenhum. Então, a gente vai começar a conjugar um verbo. Para conjugar um verbo, eu tenho que tirar esse to que acompanha o verbo. Esse to indica que o meu verbo está no infinitivo. E o que é infinitivo? É quando o meu verbo está terminando em português, em ar, er ou ir. Em inglês, eles não vão ter essas terminações. O que a gente vai ter ao lado do verbo é o to indicando essas terminações, ok? Então, para eu conjugar o verbo to buy, eu tiro o to e já estou conjugando o verbo. Então, para falar eu compro em inglês, eu vou falar assim, I buy. Você compra? You buys. E agora a gente vai ter uma observação com as terceiras pessoas. He, she, it. Toda vez que eu conjugar um verbo no Simple Present, eu vou ter que acrescentar um S ao final do verbo quando eles estiverem conjugados com he, she, it. Ok? Vamos ver como fica? Para falar ele compra, he buys. He buys. Ela compra, she buys. Observem que para it tem um asterisco ali, porque esse it não compra nada, né? O it, se ele é um objeto, um lugar, ele não compra. De qualquer maneira, a gente segue a conjugação, ok? Se ele comprasse, seria it buys. It buys. Nós compramos, we buy, you buy, e eles compram, they buy. A gente vai ter mais um modelinho, então, para trazer o nosso próximo exemplo, nós temos o verbo querer. Querer em inglês é to want. To want. Querer. Mas para falar eu quero, I want. Então, eu tirei o to, estou conjugando o verbo. Eu quero, I want. Você quer. You want. Ele quer. He wants. Ela quer. She wants. Vamos imaginar que o meu cachorro queira. It wants. Nós queremos. We want. Vocês querem. You want. Eles querem. They want. Ok? Teacher, muito fácil. Sim, muito mais fácil do que na língua portuguesa. Só que como toda regra tem exceções, essa regra do Simple Present não é diferente. Então, nós temos sim as exceptions. E a nossa primeira exceção. Toda vez que um verbo terminar em O, S, SH, CH, X ou Z, ao invés de receber só um Szinho no final, quando conjugado com he, she, it, ele vai receber um ES. Isso mesmo, um ES ao final. Então, vamos pegar como exemplo o verbo to go, que vocês conhecem muito. Quem joga videogame fala o tempo todo go, go, go. Então, vamos lá. To go significa ir. Para falar que eu vou para a escola, eu falo I
go to school. Mas se eu quiser falar que ele vai para a escola, então o verbo go termina em o. Para falar com ele, eu vou ter que colocar o es, não só o s. Então ele vai ficar assim, olha. He goes to school. Teacher, se fosse ela. She goes to school, ok? Então, todo verbo que tiver essas terminações, reforçando, O, S, S, H, C, H, X ou Z, vai receber um ES ao final, só quando conjugados com he, she e it, certo? Aí eu tenho uma outra exceção, é a exceção dos verbos terminados em Y precedidos de consoante. Teacher, o que é precedido? Precedido é o que vem antes. Então, quando antes do Y vier uma consoante e não uma vogal, quando eu conjugar esses verbos em terceiras pessoas, he, she, it, eu vou tirar o Y, vou acrescentar um IES. Como assim, teacher? Então, vamos pegar como exemplo o verbo chorar. Chorar em inglês é to cry. To cry. Para falar eu choro, tiro to, I cry. Mas se eu quisesse falar que ele chora? Então, vou tirar o Y do cry, vou colocar IES e vai ficar he cries. He cries. Ela chora. She cries. Mas atenção, se o meu verbo terminar em Y e antes do Y ele tiver uma vogal, como o verbo to buy, que nós apresentamos lá na terceira tela, eu só acrescento um S quando ele for conjugado nas terceiras pessoas. Então, ele vai seguir a regra geral. Regra geral, S quando o verbo está conjugado em he, she, it no simple present, ok? Eu e o professor Jorge preparamos alguns exemplos aí para vocês observarem os verbos aplicados em frase. Então, a nossa primeira frase, I buy many clothes. I buy many clothes. Eu compro muitas roupas, ok? Então, o verbo buy conjugado na primeira pessoa. Agora, a gente vai ver o verbo buy conjugado em terceira pessoa. Então, eu tenho lá como exemplo, she buys beauty items every week. She buys beauty items every week. Ela compra itens de beleza toda semana. Percebam que o buy ganhou um assinho, porque eu estou falando dela. E o terceiro exemplo seria o verbo want e o verbo buy numa mesma frase. E vocês vão observar que o verbo buy recebeu um to antes. Como assim, teacher? Você não falou que tinha que tirar? Mas vocês vão observar que nessa frase eu quis escrever mesmo, eu quis dizer comprar no meio da frase. Então a frase ficou assim: I want to buy a new cell phone. I want to buy a new cell phone. Então, eu quero comprar. Então, o verbo querer está conjugado, por isso ele aparece sem o to, mas o verbo comprar, ele está na forma infinitiva. Então, por isso, o to está acompanhando ele aí, ok? Por último, nós demos um outro exemplo. Então, seria assim, vamos imaginar que eu estou escrevendo uma frase e ao invés de usar o pronome, o meu sujeito vai ser o nome de alguém. Então, aí nós usamos Paulo. Paulo wants to buy a car. Paulo wants to buy a car. Teacher, você não falou para mim que eu só colocaria S quando esse verbo estiver conjugado com he, she, it. E quem é o Paulo? Paulo não é ele? Paulo também é he. Então, se eu estivesse escrevendo essa frase com he, ficaria he wants to buy a car. Se eu trocar o he pelo nome de uma pessoa, vai seguir a mesma regra de terceira pessoa. Verbinho conjugado em terceira pessoa, seja ela um nome ou seja ela um pronome, o verbo vai receber um S ao final dele, ok? Para finalizar, nós preparamos, eu e o professor Jorge, uma atividade muito simples para essa semana. Ok? Vocês vão ter que completar as lacunas dessas frases com o verbo que está entre parênteses. Observem que eu não preciso conhecer o vocabulário da frase, eu não preciso saber traduzir. Eu só tenho que lembrar que para conjugar um verbo eu tiro o to e coloco lá no espaço. Aí eu vou olhar a pessoa. Essa pessoa é primeira pessoa, é segunda ou terceira? Ela precisa de S no final? Se ela precisar de S no final, eu vou acrescentar um S no final. Se esse verbo que está entre parênteses pertencer àquelas exceções, eu vou ter que seguir a regra das exceções, ok? Vamos ler o exercício? Observe os verbos entre parênteses e complete com a forma correta do simple present na forma afirmativa. E eu dei lá um exemplo. You, espaço, a lot. E entre parênteses eu tenho o verbo to travel. To travel, que é o verbo viajar. Como que fica? Eu tiro o to, coloco o travel lá dentro, verifiquei que a pessoa que está acompanhando o verbo não é terceira pessoa, então não vou colocar S. Então, o exercício está pronto. A frase ficou: You travel a lot. You
travel a lot, ok? Nós temos aí 2 telas com frases e a gente termina aí na última frase do exercício, she parará to school in the morning. E eu vou completar com o verbo to go. Observem que esse verbo aparece lá nas exceções, é só seguir a regra de lá, ok? Espero que todos fiquem bem até semana que vem. Eu e o professor Jorge aguardamos ansiosos pelo retorno das atividades para a gente corrigir e até a próxima aula.